Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês, né? Bem-vindos ao Vale Cursos. Meu nome é Gustavo do Vale. Nessa série de vídeos nós vamos falar sobre desenvolvimento back-end. O desenvolvimento back-end, a gente vai tratar ao lado do servidor. Então lembra do modelo cliente-servidor que a gente já conversou no vídeo de front-end? Nós vamos falar aqui mais um pouco, mas antes disso, eu quero explicar para vocês o que é o desenvolvimento back-end. O que é esse desenvolvedor back-end? O que ele vai fazer? Quando a gente fala de desenvolvimento back-end, o back-end ele está tratando da lógica de programação, das regras de negócio que vão estar do lado do servidor. O servidor nada mais é do que uma máquina. Essa máquina, esse computador, ele vai estar rodando ali, ele vai estar exposto na internet, então a gente vai conseguir acessar esse servidor por meio de uma URL, e aí uma vez que a gente consegue acessar, a gente vai acessar uma fonte, uma resource, e essa resource vai processar, vai fazer uma busca e vai processar. No servidor também, a gente vai ter um servidor de banco de dados, que é onde a gente vai manter a persistência dos nossos dados. Então tudo isso a gente vai ver aqui no nosso curso. No nosso curso em conteúdo, primeiro nós vamos começar com JavaScript, uma lógica de JavaScript, depois a gente vai para Node.js, depois a gente vai para Express, e aí uma vez que a gente consegue tratar dessa infraestrutura, ter uma infraestrutura legal, aí a gente vai trabalhar endpoints para receber requisições do cliente. Então, nesse curso de back-end, a gente vai ver um pouco mais de infraestrutura. Então, como subir um servidor, como fazer a lógica desse servidor. Dependendo da empresa que você tiver, ou da área que você for atuar, a gente tem uma divisão desses papéis. Então, o desenvolvedor back-end ele vai ficar mais responsável por criar endpoints, por criar APIs. Daqui a pouco eu falo que é uma API. Quando você está em uma empresa maior, a gente vai ter vários papéis aí. Por exemplo, um administrador de banco de dados. A gente vai ter o DevOps, que vai tratar dessa infraestrutura. No nosso curso, como a gente vai subir nossos servidores localmente, a gente vai tratar isso tudo junto, beleza? Quando a gente está falando de desenvolvimento back-end, tem algumas linguagens que são mais comuns. Por exemplo, Java, Python já está sendo um pouco mais utilizado. Node.js, a linguagem é JavaScript, mas a gente tem o framework para ajudar a gente a fazer o desenvolvimento. Ruby, .NET, C, C++, C Sharp, Rust. Então essas são algumas tecnologias, algumas linguagens de programação que vão ser utilizados do lado do back-end. A gente também vai mexer com banco de dados, como eu falei um pouco antes. Então a gente vai ter banco de dados relacionais, como MySQL, como MariaDB, entre outros. A gente pode também trabalhar com banco de dados não relacionais, e aí a gente vai ter, por exemplo, o MongoDB. Então, banco de dados relacionais vão tratar de objetos e o relacionamento desses objetos. Num banco de dados não relacional, a gente vai tratar como se fosse um dicionário em Python, ou um mapping, um hash map em Java, ou em JavaScript. A gente também tem bancos de dados baseados em gráficos, por exemplo, o Neo4j. Então, no contexto desse curso, nós vamos tratar Node.js e MySQL ou MySQL. Fazendo aquele resumo, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que a gente fala do que é o modelo cliente-servidor, que é o vídeo de introdução do curso de front-end, mas vamos falar, de forma breve. Existe na arquitetura, no modelo cliente-servidor, nós temos o cliente e nós temos o servidor. O cliente é uma máquina, um notebook, onde você vai fazer as requisições, você vai iterar como um humano, o usuário, ele vai fazer uma interação com essa interface. Essa interface, que é o nosso cliente, ele recebe as requisições e envia essas requisições para o nosso servidor. Como que é feito? É feito via TCP/IP. O protocolo de transporte é HTTP, que vem de Hypertext Transfer Protocol. Então, protocolo de transferência de hipertexto. Para isso, tanto o nosso cliente quanto o nosso servidor, eles têm que falar HTTP. Então, eles vão seguir o que esse protocolo de transferência de dados vai falar. Dois pontos importantes aqui que faz com que esse modelo de cliente-servidor seja muito utilizado é que não se estabelece uma conexão entre o cliente e o servidor e mantém essa conexão. É simplesmente o cliente ele faz uma requisição e o servidor processa e envia de novo a resposta dessa requisição e eles não ficam estabelecendo um laço. Então,
requisição onde não se precisa de contexto. Você passa, faz a autenticação, autorização, processa e devolve isso para o seu cliente. Esse modelo, dessa forma, ele faz com que a gente não tenha um número limitado de clientes tentando acessar o nosso servidor. E caso o nosso servidor comece a ficar sobrecarregado, a gente pode simplesmente escalar horizontalmente, onde a gente aumenta o número de servidores e redireciona as chamadas, as requisições, ou a gente aumenta a capacidade de processamento. A gente aluga ou compra uma máquina maior que tem uma capacidade de processamento maior. Então, mas como que o meu cliente vai acessar? É por meio de um IP. Ah, mas um IP é difícil de guardar. Para isso a gente tem URLs, né? Que são as nossas Unique Resource Location. Então, a nossa localização de fonte única. Uma URL, ela é composta normalmente por 5 partes, que é o nosso esquema ou protocolo. Depois a gente tem o nosso host em si, que é aquele IP transformado em algo que a gente consegue compreender, por exemplo, www.meusite.com. Depois a gente vai ter a porta em que aquele servidor vai ser acessado. Depois a gente tem o nosso path, ou caminho, que é onde a gente sabe qual que é a resource, qual que é a fonte que a gente está acessando naquele servidor. A gente pode ter ainda a nossa query. O que seria a nossa query? É algum refinamento que a gente vai fazer. Então, quando a gente criar o nosso endpoint, a gente vai fazer uma checagem para ver se existe algo naquela query. E a partir desse refinamento, a gente consegue, quando mandar algo para o banco de dados, já fazer um where, que, por exemplo, estou procurando por alunos, eu vou lá e já falo where ID igual a 2, por exemplo, que seria eu pegar o aluno com o ID 2. E por último, a gente tem o nosso fragmento, ou âncora, onde quando a gente tem uma página muito grande, a gente já quer fazer o display daquela parte. Então, a gente deixa o fragmento no final da nossa URL. Tem mais alguns pequenos pontos que a gente vai precisar de aprender, por exemplo, os status code, que é a resposta do nosso servidor. A gente tem intervalos que variam de 100 a 599, onde a gente vai explicar o que aconteceu com aquela request. Então, de 100 a 199 vão ser respostas de informação, de 200 a 299 vão ser respostas de sucesso. Então, normalmente, quando dá tudo certo, a gente recebe um 200. De 300 a 399 é quando aconteceu algum redirecionamento naquela requisição. De 400 e 499 são erros do lado do cliente. Então, aconteceu algum problema ali, a gente vai tentar corrigir. E de 500 a 599 são erros do lado do servidor. Os status codes, os mais comuns, 200, ok. O 404 provavelmente vocês já encontraram, que é quando uma página não é encontrada. O 429 é quando muitas requisições são feitas e aquele servidor não está conseguindo processar, ou ele identificou um ataque. E o 500 é um erro interno do lado do servidor. Então esses são erros que podem acontecer. Esse 500 vai acontecer, por exemplo, se tenta acessar um endpoint, aquele endpoint não existe ou ele não soube processar. Quando a gente vai fazer uma requisição, a gente utiliza métodos HTTP. Esses métodos HTTP, nós vamos falar de 5 principais aqui no nosso curso. O GET, o POST, o PUT, o PATCH e o DELETE. O GET a gente vai utilizar para obter dados. O POST a gente vai utilizar para enviar dados. POST a gente vai utilizar para enviar dados, ou seja, eu quero salvar dados do lado do servidor, lá no meu banco de dados, vou utilizar um POST. O PUT e o PATCH nós vamos utilizar para atualizar os dados. Então, no caso, a gente faz uma atualização completa, então a gente tem que mandar o body completo, e caso exista aquela entrada, ela é atualizada. Caso ela não exista, ela é criada. E o patch é onde a gente vai fazer uma atualização parcial. Então, normalmente, a gente já passa ali na nossa URL qual que é o ID que a gente está passando, e no body, né, no corpo ali dos dados que a gente está enviando, a gente manda os atributos que a gente quer alterar. E por último, a gente tem o delete, que é quando a gente quer deletar uma instância ali, um objeto, por exemplo, quero deletar alunos, o aluno com ID 20,
eu já passo isso na URL, eu não preciso de mandar nada a mais do que a URL, a resource que eu estou querendo acessar. A gente já tem a parte do curso de front-end, então o vídeo está aqui na descrição, vai ter um pouco mais de detalhes. Agora, nesse vídeo, a gente deve falar também de API. Nesse momento, você deve estar se perguntando, né? O que é uma API? API vem de Application Programming Interface, ou a interface de programação de aplicações. É um conjunto de ferramentas e definições e protocolos usado para integrar serviços e aplicações. Então, é por meio de uma API que vai se estabelecer a comunicação de um cliente para um servidor. Então, é ali que a gente vai determinar qual que é a interface, qual que é o recurso que vai ser acessado. Então, é por meio de APIs que as suas soluções e serviços podem se comunicar com outras soluções e serviços. Uma API, ela pode ser de uso interno, ou seja, a gente não deixa ela pública e só quem está ali na nossa intranet, por exemplo, vai conseguir comunicar. Ela pode ser em parceria, onde você tem uma parte que é, por exemplo, interna e outra que é pública, onde parceiros vão poder usar, vão poder consumir aquela API e eles podem pagar por esse consumo. E a gente tem as públicas que estão disponíveis, então estão aí na web, a gente pode simplesmente acessar e receber os dados dela. Quando a gente está falando de um servidor, a gente normalmente tem duas abordagens. A gente pode ter um servidor que é REST, que vem de Representational State Transfer, ou transferência de estado representacional, que é um conjunto de princípios de arquitetura. Ou a gente pode utilizar SOAP, então não é sabão em inglês, é o protocolo de acesso a objetos simples, ou SOAP, que vem de Simple Object Access Protocol, então um protocolo de acesso a objetos simples. SOAP e REST, eles são diferentes, então eu faço uma analogia que em REST é como se a gente estivesse enviando um cartão postal, onde os nossos dados eles são menores, são mais fáceis de processar, mas a gente tem algum problema ali, a gente pode ter algum problema de segurança. Quando a gente está falando de SOAP, como se a gente estivesse enviando um envelope, enviando uma carta, onde tem um envelope ali por fora e a nossa carta está por dentro. Então, a gente tem um protocolo a ser seguido, ele é um pouco mais robusto. Por outro lado, a gente também vai precisar de mais recursos, vai precisar de mais memória e vai precisar de entender esse protocolo para abrir esse envelope e entender o que está lá dentro da carta. Então, essa é a principal diferença entre REST e SOAP. No contexto do nosso curso aqui, nós vamos tratar apenas de REST, que é o mais comum. Muito obrigado por ter ficado até aqui, ter curtido o nosso vídeo, ser inscrito no nosso canal. Se ainda não é, dá essa chance pra gente, vamos inscrever, vamos ajudar a comunidade a crescer. Então, por hoje é só, vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai falar de JavaScript. Valeu!